Oi, gente, eu voltei e dessa vez eu vou falar sobre um momento que foi um pouco sério, assim, na minha vida e talvez vocês se identifiquem comigo. É sobre problemas insolucionáveis. Não exatamente porque eles têm solução, mas ela não cabe a você, sabe? São aqueles problemas que não é pra você resolver e te afetam, mas é difícil, porque, por exemplo, pra mim, eu sempre buscava resolver todos os meus problemas. Então, quando eu me deparei com um desses pela primeira vez, foi bem difícil. Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu uso minha franja de lado, estou me sentindo muito bonita. Espero que vocês também achem, né? Bom, eu peguei minha água, né? E como eu disse, eu sempre tentava lidar com os meus problemas ao máximo, porque eu sempre sentia que eu conseguia resolver qualquer coisa, porque naquela época da minha vida, de fato, os problemas que eu tinha estavam ao meu alcance. Então, quando eu experienciei um problema que não era me afetava, mas ele não a solução não cabia a mim, foi muito difícil. E esses problemas são em gerais de família. No meu caso, foram problemas de família. E não tem o que fazer. Você tem que aceitar a realidade dura e tentar conviver com isso. Mas no meu caso, era um pouquinho diferente. Eu vou explicar direitinho, eu vou tentar explicar, eu juro. Eu lembro que eu tava muito mal, tipo, muito mal mesmo. Eu nunca tinha me sentido tão pra baixo. Então eu fui falar com a minha psicóloga e ela basicamente me disse: olha, não tem como tu resolver, não é teu problema, é de outra pessoa, sabe? E tu tem que conviver com isso. E é isso, foi basicamente isso que ela me falou. E aquele caos não era pra mim solucionar. Isso foi muito difícil, sabe? Mas em meio a isso, e enquanto eu tava tentando lidar com, com isso, como eu disse, né? Tentando seguir a minha vida, coexistindo com esse problema, eu descobri o maior problema de todos, assim. Que foi que eu importava mais com a minha família do que comigo mesma. Então, eu pegava os problemas pra mim como se eu devesse resolver, como se me interromperam e eu esqueci onde eu estava, né? Pois bem, eu me importava mais com a minha família do que comigo mesma. Então eu começava a meio que tomar os problemas deles pra mim. E eu sentia que eu só estaria feliz se a minha família estivesse feliz. Só que a felicidade da minha família não tem o controle da felicidade da minha família, sabe? Eu tava. Era. Era uma cilada pra mim mesma, entendeu? Ah, e desde então, desde que eu falei isso com a minha psicóloga direitinho, eu venho tentando melhorar. Eu venho tentando melhorar e eu consegui. Claro que às vezes não. Eu me sinto afetada pelos problemas, mas as coisas já são muito mais fáceis, sabe? E eu lembro que eu pesquisei um pouco na internet como que eu poderia ali melhorar isso. E eu comecei anotando coisas que eu queria. Por quê? Eu tinha chegado num ponto que, como eles estavam tristes, eu estava triste e eu sentia que eu não tinha metas na minha vida. Eu sentia que eu não queria fazer nada, sabe? Não tinha nada que eu quisesse conquistar. Tudo que eu queria é que eles ficassem felizes.
Mas isso não funciona, porque a vida é minha, sabe? E eu comecei a me sentir vazia, eu comecei a me sentir muito desanimada. Eu não tinha vontade de sair de casa e ir pra escola. Foi bem difícil, foi bem pesado, assim, pra mim. E eu comecei. Eu queria muito ter metas de novo. Eu passei por um momento tão. Que eu tava tão mal que eu não tinha metas. E, gente, não ter metas é muito difícil. É a pior sensação que eu já senti. Eu não sentia ânimo de estar aqui, sabe? Vocês me entendem, eu acho. E eu me sentia um zumbi, sabe? Eu só ia fazer a minha rotina. Eu nunca tive problema na escola, então eu só fazia o mesmo de sempre e dava certo. E não tinha sabor. Eu não tinha pique pra nada, sabe? Então o que eu comecei fazendo? Eu tava sentindo tanta vontade de ter meta de novo. E não é como se eu pudesse só forçar, sabe? Então eu comecei escrevendo pequenas coisas que eu gostaria de ter, que não eram metas, mas que eu queria ter. Não sei explicar. É diferente de ter um sonho, por exemplo. Então eu comecei botando pequenas coisinhas que eu queria ter. E fazendo isso com o passar do tempo, eu comecei a ter metas. É. E eu comecei a ter um propósito, sabe? Então, além de escrever coisas que eu gostaria de ter, uma coisa que me ajudou muito foi refletir sobre quem eu quero ser, sabe? Porque eu não queria ser ninguém. A única coisa que eu queria ter minha família feliz. Mas eu não tinha um sonho de um emprego específico, eu não tinha sonho de querer sair de casa. E agora eu já tenho esse sonho, sabe? Eu quero conquistar as minhas coisas e isso é uma sensação muito gostosa. Então eu comecei a dedicar tempo para refletir sobre mim mesma, me distanciando da minha família. Tipo, não de relacionamento, sabe? Mas distanciando as minhas reflexões da minha família e fazendo com que elas fossem sobre mim, porque é o que deveria ser, né? E no fim isso deu certo. Hoje pra mim isso é libertador. A ideia de ter agora eu vivo pra mim. Então a ideia de ter eu vivendo por alguém é assustadora, é bizarra. Eu não consigo imaginar, sabe? Acho que se algum dia eu viver por alguém e não por mim, eu vou enlouquecer. Simples assim. Não é um assunto tão abrangente. Eu acho que não é todo mundo que vai se identificar com isso, sabe? É uma pequena parcela das pessoas. Mas eu resolvi compartilhar porque caso alguém se identifique comigo, né? Eu quero que saibam que às vezes a gente se perde de nós mesmos, mas que dá pra voltar. E eu não acreditava nisso. Naquela época, quando eu tava pra baixo, eu não acreditava que eu poderia melhorar, porque eu tava me sentindo tão mal, sabe? Então, eu só quero dizer que dá pra se sentir bem consigo mesma. Dá pra ter sonhos, sabe? Dá pra ter metas e coisas que você quer conquistar, e isso é incrível, é uma sensação muito boa. É meio que isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre digo, falem aqui nos comentários que eu gosto muito de responder e ouvir diferentes pontos de vista ou diferentes situações das quais eu não passei, mas vocês sim. Então, é isso. Obrigada!